Vamos resolver o exercício 1.23 do polígrafo. Um tanque de ar comprimido apresenta volume igual a 2,38 por 10 a menos 2 metros cúbicos. Determine a massa específica e o peso do ar contido no tanque, quando a pressão manométrica do ar no tanque for igual a 340 kPa. Admita que a temperatura do ar no tanque seja igual a 21 graus Celsius e que a pressão atmosférica vale 101,3 kPa. Seguindo a mesma metodologia dos exercícios anteriores da aula passada, a gente tem que denominar os dados de entrada, tem que determinar quais são os dados que estão pedindo, os dados de saída, temos que implementar as nossas hipóteses e depois encontrar a equação base, que é a equação que vai resolver o problema. Os dados de entrada, a gente obtém aqui do enunciado do problema, está dizendo que o fluido é ar comprimido. E aqui temos alguns parâmetros dados também no problema, como o volume em metros cúbicos, a temperatura em graus Celsius, que vamos ter que transformar a Kelvin, tá? Somando este valor mais 273,15. Temos também a pressão relativa, ou a pressão manométrica, 340 kPa, que vamos ter que depois converter para a pressão absoluta, somando a pressão atmosférica, que é esta aqui, 101,3 kPa. Tá? Os dados de saída, ele está pedindo para calcular a massa específica e o peso do gás contido no tanque. Tá? Determinar a massa específica e o peso do ar contido no tanque, que nesse caso é ar comprimido. As hipóteses que vamos implementar vamos assumir que o gás comprimido, o ar comprimido é gás perfeito. Então, sabendo que o ar comprimido é um gás perfeito, a gente tem a equação base, que é a equação do gás perfeito, tá? P igual ρ RT. Esta seria a equação do gás perfeito, que já vimos na primeira unidade, na aula anterior, tá? Onde P é a pressão absoluta, ρ é a massa específica, R é a constante específica do gás e T é a temperatura absoluta, que tem que estar em Kelvin. Como a gente precisa obter a massa específica, a gente pode determinar a massa específica colocando estes parâmetros para o outro lado, dividindo, é o que está aqui. A massa específica é facilmente calculada com os valores que estão nos dados de entrada. A gente tem a pressão, a gente tem o R e a gente tem o T. O R, você pode procurar uma tabela, está nas tabelas da primeira unidade, tá? O R do ar é 286,9. A temperatura, essa temperatura que está aqui, foi obtida somando 21 mais 273,15, dá 294. A pressão tem que ser absoluta. A pressão absoluta é igual à pressão manométrica, que já foi dada, mais a pressão atmosférica. Se você soma a pressão manométrica mais a pressão atmosférica, o resultado é a pressão absoluta. Como o valor está dado em kilopascal, você precisa utilizar este expoente aqui por vezes 10 a 3, tá? Para transformar para pascal, para que tudo fique no sistema internacional. Então, o valor numérico é 5,23 kg por metro cúbico, que seria a massa específica do ar comprimido contido no tanque. O problema também pede para encontrar o peso desse ar comprimido. Para isso, utilizamos esta equação, que é uma equação simples, a equação do peso igual a massa vezes a gravidade. A massa dá para obter a partir da massa específica, tá? Então, a massa é igual a massa específica vezes o volume. O volume é um parâmetro dado pelo problema, e a massa específica a gente acabou de obter. A gravidade, o problema pede para considerar a gravidade, se não me engano, 9,81 metros por segundo quadrado. Bem, não está aqui, mas a gravidade é um valor conhecido, um valor constante. Então, o peso do gás contido no tanque seria igual ao valor da massa específica vezes o volume no tanque e a gravidade. Então, finalmente, o peso é 1,22 newtons, que você pode conferir com a tabela, com
a tabela lá no polígrafo. No final tem uma lista das respostas de acordo com o número do exercício. Tá bom?